Começamos o programa de hoje com um pequeno resumo da sessão da CPI do dia e aproveito também para complementar com informações e desdobramentos do depoimento de ontem. Vamos lá. Nesta quinta, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde culpou a politização da pandemia para deixar o cargo. Em depoimento à CPI da Covid, Franciele Fantinato exaltou as vacinas e criticou quem discursa contra a ciência. A epidemiologista e enfermeira concursada saiu do PNI e teve a exoneração publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira. A ex-coordenadora figurava entre os investigados da CPI no começo da sessão, mas depois de uma votação, passou à condição de testemunha. Os senadores cogitaram fazer uma cariação entre ela e a médica Luana Araújo sobre imunização de grávidas, mas depois cancelaram o embate. Na apresentação, Franciele Fantinato reiterou ser uma profissional técnica sem envolvimento com indicações políticas. Eu fui uma indicação técnica da minha antecessora. Ressalto que não fui uma indicação política. Então, em outubro de 2019, me tornei coordenadora do PNI. Portanto, mais uma vez fui indicada tecnicamente a assumir o programa. E sim, mais uma vez destaco que eu não sou uma indicação política. Faltou para o PNI, sob a minha coordenação, quantitativo suficiente para a execução rápida de uma campanha e campanhas publicitárias para a segurança dos gestores, profissionais de saúde e população brasileira. Franciele Fantinato prestou depoimento nesta quinta-feira amparada por um habeas corpus e não firmou compromisso de dizer a verdade. Durante as perguntas, o relator da CPI, Renan Calheiros, abriu a possibilidade de a infectologista deixar de ser investigada. Essa comissão parlamentar de inquérito, e é o que nós esperamos exatamente hoje, é sobretudo uma oportunidade para desfazer qualquer dúvida eventual. E eu já disse, queria repetir, a imagem que nós colhemos de todos que estiveram aqui com relação à coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, entendeu? É de uma competência, de uma correção, de uma honestidade a toda prova. Depois dos elogios, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações lamentou a politização da pandemia. Franciele Fantinato argumenta que deixou o cargo para seguir planos pessoais. Eu deixei o cargo por questões pessoais. Eu estou desde 2019 na coordenação do Programa Nacional de Imunizações, venho trabalhando incansavelmente. E pelos últimos acontecimentos da politização do assunto em relação à vacinação, eu decidi seguir os meus planos pessoais. As pessoas colocaram a minha saída como sendo pelas pressões da CPI. Eu não saí pela pressão da CPI, eu saí por todo o cenário. A depoente destacou que o Brasil tem tradição e estrutura para imunizar milhões de pessoas. Franciele Fantinato classifica como um equívoco colocar em dúvida a eficiência das vacinas contra a Covid. Quando começa a se tratar o tema em relação à vacinação, onde se coloca em dúvida essa prática, tendo o aval da Anvisa, tendo o aval em relação aos estudos, isso pode trazer prejuízos para a campanha de vacinação. Essa politização do assunto, ela trouxe até para mim uma condição de investigada sem mesmo ter sido ouvida. Então, isso também trouxe um aspecto negativo. Franciele Fantinato atacou o presidente Jair Bolsonaro e Renan Calheiros se empolgou com as falas. Então, quando a gente tem ciência, quando a gente tem segurança no produto que a gente está usando, quando os resultados apontam de forma favorável e que aquilo pode trazer um resultado para a população, ter uma politização do assunto por meio do líder da nação, que traz elementos que muitas vezes colocam em dúvida. Colegas, não pode estar falando. Está falando um depoimento muito importante. Por favor, é importante ouvi-la. Essa comissão parlamentar de inquérito tem pressa para avançarmos aí no conhecimento, já disse e repito, dessas entranhas do enfrentamento à pandemia. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa que fale contrário à vacinação vai trazer dúvidas à população brasileira.
Sobre a imunização das grávidas, Franciele Fantinato afirma que as bulas de todas as vacinas não vetam a aplicação. Nenhuma delas é contraindicação para gestante, tá? Ela não é contraindicação. Essa contraindicação não contém nenhuma das Ela não duas. é contraindicação, ela é precaução. Então, faça uma avaliação de risco-benefício. Estavam morrendo a cada 100 mil gestantes 19. Então, foi feito pelo Programa Nacional de Imunizações, em parceria com a Câmara Técnica Assessora em Imunizações, a orientação de se vacinar gestante. Então, foi feita uma avaliação do perfil do benefício-risco em relação a essa vacinação. Senadores a questionaram se aceitaria uma acariação com Luana Araújo, que a acusou na CPI de recomendar vacina a grávidas sem segurança comprovada. A ex-coordenadora Franciele Fantinato não vê problemas em participar do debate, mas pondera: para você ter uma acariação, você precisa primeiro ser ouvida. Então, em virtude disso, em conversa com o meu advogado, eu segui essa orientação. A senhora pode mudar de ideia depois de hoje para aceitar uma acariação? Se houver requerimento, eu estou à disposição. Agora, o tema foi amplamente debatido, eu não tenho problema nenhum. Sabe qual é a minha preocupação? É a gente colocar em dúvida a vacinação de um grupo tão importante. Sobre compra de vacinas, Franciele Fantinato reitera que não cabia ao setor dela negociar a aquisição de imunizantes. A ex-coordenadora do PNI acrescenta que nunca participou de reuniões na presença de Jair Bolsonaro. Já sobre a sessão de ontem, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, foi liberado no fim da noite de quarta-feira após pagar fiança de R$ 1.100. Dias permaneceu mais de 5 horas detido na sede da Polícia Legislativa, no subsolo do Congresso Nacional. Ele saiu pouco depois das 23 horas em um carro no banco de trás do veículo, acompanhado de sua advogada, sem falar com a imprensa. O nosso primeiro tema, então, desta quinta-feira, vamos direto a Curitiba para conversar com a Cristina Grêmio, que está acompanhando também tudo que acontece nessa comissão, faz para a gente a primeira análise aqui nesta quinta-feira. Boa noite, Cristina. Boa noite, Ana Paula, Fiuza, Bernardo, Vitor, nossa audiência, né? Roubando a palavra da Ana Paula, que sempre a audiência maravilhosa. Tenho recebido muito recado, muito carinho dessa audiência aí por estar aqui com vocês essa semana. Então, é um prazer estar falando com todo mundo. Em relação à soltura, né, do funcionário do Ministério da Saúde, ainda bem, antes tarde do que nunca. Eu quero ver quem vai ter coragem agora de questionar o abuso de autoridade cometido pelo senador Omar Aziz. A gente já tem depoimento de juristas aí. A Ana Paula, mesmo ontem, no fim do programa, trouxe a informação que ela colheu junto à Procuradora da República, Tameia Danelon. Enfim, depoimentos de irregularidade absoluta nessa prisão, porque se ele não for advertido, ao menos advertido, ele vai cometer de novo. Ninguém tem dúvida de que ele vai cometer de novo abuso de autoridade. É o que eu falei ontem. Isso aí é um microcosmo do que pode vir a acontecer com a sociedade. Se ali não se coloca freio, o que vai acontecer posteriormente com prefeitos tiranos, com alguns governadores que até hoje insistem em toque de recolher, em impedir o ir e vir das pessoas, do trabalho? Aonde que a gente vai parar quando os que abusam da autoridade não são detidos? Em relação ao depoimento da coordenadora do Programa Nacional de Imunização, não vi nada de extraordinário, não sei nem por que o senador Renan Calheiros se empolgou ali. Ela estava dando um depoimento de alguém que comandava a vacinação. Eu entendo essa preocupação, e ainda bem que existe essa preocupação do gestor público, de todos os graus de hierarquia do serviço público, com um grupo de risco, com um grupo que não é só uma vida, são duas, né? E nós somos do time que defende a vida desde a concepção. Então, sim, a imensa maioria dos brasileiros está preocupada com as gestantes, com os bebês que estão em formação na barriga das gestantes. É bom que o Ministério se preocupe, e eu achei muito bom que assim que houve o caso daquela procuradora do Rio de Janeiro de falecimento após a aplicação da vacina, suspende-se e vai se analisar melhor o caso. Então, eu achei ela bem ponderada, eu não acompanhei o depoimento inteiro, mas eu não entendi por que o senador Renan Calheiros ficou tão empolgado com esse depoimento. José Carlos Bernardi. Boa noite, Bernardi. Boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza, a Cris, a Ana.
E boa noite você que está nos acompanhando essa semana. A Cris e eu estamos aqui como visitantes e eu confesso que eu estou até numa situação privilegiada aqui, porque eu sento na cadeira do mestre. O peso é maior e todo lado da fonte aqui, né? O Vitor Brown. Então eu estou numa situação privilegiada de vocês, mas o peso é maior porque a cadeira é de Augusto Nunes. Eu sou o menor daqui. E obrigado a você, né, que tem trazido bastante mensagens para a gente na internet. Estou muito feliz com isso, mas não estou dormindo bem essa noite porque o peso é grande. Bom, vamos lá. Essa CPI é uma CPI montada para manchetes de jornal. E me parece que ela tem alcançado o seu objetivo, porque cobriu os jornais do Brasil inteiro de manchetes assim sensacionalistas, agora até com a prisão de ontem do Roberto Ferreira Dias e essa arbitrariedade. Bom, se fôssemos contar $1 por vacina, 200 vacinas teria pago então essa fiança. Mas olha, nenhuma vacina foi comprada. Roberto Ferreira Dias não recebeu um centavo. E que alegação é essa? Seria dessa mentira? Porque é subjetivo? Quem estaria mentindo? Os irmãos Metralha Miranda ou o Roberto Ferreira Dias? Com relação a hoje, me parece que a Franciele teve uma postura crítica, até porque eu acho que foi estratégia dela. Porque se ela adotasse uma postura mais favorável, os senadores cairiam de pau, o G7 cairia de pau em cima. E ela teve uma postura mais crítica. Então, ela foi inteligente, estrategicamente inteligente, para não se expor demais. Eu fico só preocupado porque esta CPI está tomando meu tempo, está tomando o seu tempo, está tomando o tempo do Brasil, está tomando o tempo do Senado e está tomando o tempo do Ministério da Saúde, que todos nós deveríamos estar 100% focados contra um inimigo tão somente, que é este vírus. Infelizmente, a CPI infectou o Brasil. Para você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor, para vocês aí no Brasil. Boa noite, Cris, Fiuza, Bernardi e nossa audiência maravilhosa. Eu assisti um pouco, Vitor, dessa sessão hoje. Algumas coisas ficaram muito claras. Primeiro, quem critica o presidente Bolsonaro sai do posto de investigado e passa para testemunha. Não como vimos ontem, né? Aqueles que não corroboram o relatório aí do campeão de inquéritos do Congresso Nacional sai de testemunha, vai para investigado e ainda toma uma voz de prisão, que foi o caso do senhor Roberto ontem. O que eu achei muito perturbador, para te falar a verdade, Vitor, a palavra é essa, é que uma senhora aí da ciência, ela diz que é errado questionar a ciência, é errado questionar as vacinas, né? Que ciência não se coloca em dúvida. Então, eu pergunto aqui à dona Franciele, o Dr. Luc Montagnier, que questiona as vacinas, sim, e a vacinação em massa da maneira como tem sido feito e não com grupos segregados. Ele questiona a eficácia, ele questiona a duração, ele questiona como tudo está sendo feito. Ele é um político, então, o Dr. Luc Montagnier, vencedor aí do Prêmio Nobel de Medicina, por exatamente descobrir o vírus HIV. Dr. Robert Malone, o inventor da tecnologia de RNA mensageiro, ele também questiona a vacinação usando essa tecnologia em crianças, adolescentes e, pasme, dona Franciele, grávidas. O Dr. Martin Kulldorff, epidemiologista aí de Harvard, também questiona a vacinação em grávidas, em crianças e adolescentes. Esses médicos, cientistas, epidemiologistas consagrados, virologistas consagrados, eles são políticos, dona Franciele. Agora, eu vou ler uma notícia, Vitor, de 2 dias atrás, que não bate muito com o que ela disse hoje no depoimento dela. A notícia é do dia 6 de julho e no Globo. Anvisa propõe restrição de uso de vacinas contra a Covid-19 de vetor adenoviral em grávidas. A tecnologia é usada nas vacinas Oxford e Janssen e, segundo a agência, a medida é por precaução
E a Anvisa recomendou na sexta-feira que gestantes não sejam imunizadas com vacinas de vetor adenoviral. Segundo a agência, trata-se de uma medida de precaução diante dos casos raros de trombose em combinação com TTS, associados às vacinas que utilizam o vetor adenoviral. Aí você... Bom, deve ser apenas uma notícia ali jogada num veículo ou outro? Não, vamos para a revista Exame, então. A Anvisa propôs suspender a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca e da Janssen em gestantes. A recomendação se aplica aos imunizantes que usam o vetor adenoviral. Em maio, a agência já tinha recomendado a suspensão do uso da AstraZeneca nesse grupo. E aí a matéria longa diz que não há estudos suficientes que comprovem a segurança em grávidas. Então, é perturbador a gente assistir uma agente da saúde ali num pedestal absoluto, dizendo que ninguém pode duvidar da ciência. A ciência chegou no ponto que chegou na humanidade exatamente porque houve dúvidas, houve perguntas, houve incômodos, médicos como o Dr. Luc Montagnier, Dr. Martin Kulldorff, Dr. Robert Malone e tantos outros, porque eles questionam o tempo todo. Então, eu fiquei muito impressionada como a dona Franciele tentou politizar exatamente a ciência, jogando como se questionar a ciência fosse uma coisa do bolsonarismo ou do presidente Bolsonaro, e não é bem assim não, dona Franciele. Agora a opinião de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Ana Paula Henkel, Cristina Gremel, Bernardi, boa noite a você. Acho que a Ana resumiu bem, eu vi mais ou menos da mesma forma. Assim, em primeiro lugar, eu perguntaria se ela acha, como ela afirmou, que o líder máximo da nação, ela usou uma expressão mais ou menos assim, estava desinformando, estava politizando, ou seja, atrapalhando o plano de imunização, por que ela não saiu? Durante uma campanha tão importante, tão sensível, tão difícil, que ela identifica no líder máximo, né, como ela falou, o líder da nação, alguma coisa assim, uma politização que prejudica os trabalhos, não tinha campanha de informação suficiente, etc., e que ela ficou lá para receber os ônus dos erros do presidente na avaliação dela. Mas ela sai só agora, né, depois de quanto tempo aí de vacinação? Considerando que não teve as boas condições para fazer o bom trabalho? Não. O trabalho que ela fez até aqui é de responsabilidade dela, né? Quem acha que não tem as condições de fazer o seu trabalho, ainda mais numa situação como essa, deixa o seu posto, né? Outro ponto, acho que a Ana já resumiu muito bem. É uma premissa equivocada, a da ex-coordenadora do PNI. É uma premissa equivocada sobre não se poder questionar a eficácia das vacinas. Como assim? Então, estamos com a eficácia demonstrada, concluída das vacinas? Eu não sei em lugar nenhum do mundo que isso esteja acontecendo. O que a gente sabe é que não houve estudos suficientes e os estudos estão sendo feitos durante a aplicação das vacinas nas pessoas. Pfizer, AstraZeneca, para pegar aí os padrões da União Europeia, Janssen, terão os seus estudos, né, têm o compromisso de apresentar a aferição conclusiva, tanto de eficácia quanto de segurança, daqui a 2 anos. A AstraZeneca mais, março de 2024. Como é que alguém pode dizer que está errado questionar a eficácia? Então, eu volto a dizer isso que a Ana disse, isso é a anticiência, na verdade. Agora, em relação às gestantes, eu quero dizer o seguinte, para a família da jovem promotora de justiça Thaís Possati de Souza, não adianta nada, zero, a correção de rumo
da Agência de Vigilância Sanitária, nada. Ela não vai ser trazida de volta. Ela foi vacinada, ela passou 2 semanas de sofrimento atroz, primeiro em casa, depois internada, morreu após um acidente vascular cerebral hemorrágico e depois da morte dela, a Anvisa soltou uma nota dizendo que não era para vacinar com aquela vacina. Ora, diante disso, ok, nós estamos aí numa situação de balanceamento de riscos. Agora, certezas não temos. Certezas não temos. Eu queria ler um trecho aqui do termo, do documento que a Thaís teve que assinar antes de se vacinar. Aspas. Ainda não foram feitos estudos em gestantes/lactantes que assegurem seu uso, ou seja, não foi verificada evidência científica de segurança e eficácia para sua administração. Quem vai responder se este balanço custo-benefício está sendo bem exercido? Quem vai responder? Onde estão os percentuais consolidados de que... Vitor, eu precisava concluir. A gente tem que parar agora? Então, claro, tá fica à vontade, Fiuza. Vamos lá. É um assunto sensível, né? Então, é o seguinte... e eu estou um pouco isolado nesse questionamento, então eu gostaria de ir até o fim para dizer o seguinte: onde é que está o balanço definitivo de que a Thaís Fossati valia a pena ela se vacinar, correndo o risco de acontecer o que aconteceu? Onde é que está? A ex-coordenadora do PNI falou sobre isso, mas não demonstrou, porque não está pronta essa análise. Nós nem sabemos quantas pessoas sofreram algo estando grávidas após a vacinação, assim como a Thaís, nem quantas morreram. Ah, não, mas tem o número dos registros. Não, senhoras e senhores, esses números são incipientes, porque eles são de informação voluntária. Historicamente, a informação voluntária é muito inferior à cobertura que se dá quando se está estudando em laboratório. Então, é uma situação absolutamente aberta em termos de conduta, em termos de diretrizes. Precisa, sim, ser estudada. Isso aqui não é um manifesto anti-vacina, nem precisaria fazer essa ressalva. Precisa ser estudada, precisa ser avaliada. Como a Ana já disse, importantes expoentes da ciência estão trazendo as dúvidas de várias formas em relação a vários sintomas, né? E não é possível conviver como cidadão, se tem o mínimo de responsabilidade, conviver com autoridades ou ex-autoridades afirmando que não há dúvida sobre imunizantes.